Olá, queridos e queridas, amigos e amigas do Evangelho da Noite, mais uma vez reunidos para realizarmos o culto do dia 3 de outubro de 2024, tá? Como sempre, fechando aqui a porta, porque o gatinho, ele gosta de participar, mas ele não chega na hora, ele chega depois. Entra e deixa a porta aberta. Então, nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho da Noite, do dia 3 de setembro de 2024, lendo uma página do livro Vinha de Luz, tá? E hoje a lição que saiu pra gente é de número 120. Deixa eu botar a luz aqui. É a lição 120, que é intitulada Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso é Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno, em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca. Muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres, entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Importante, tá vendo? Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós, que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas etéreas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige
que eduquemos convenientemente, que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como o Pai, os tutores de nós mesmos. Graças a Deus, hein? Tá pensando o quê? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e espíritos benfazejos que colaboram com essa reunião e com nós no mundo. Mais uma vez a teus pés, nessa noite de amor, queremos agradecer o amável convite e agradecer por termos podido atender a esse convite, estarmos efetivamente aqui aos teus pés para realizar o culto do Evangelho da Noite. Que nós possamos conduzir da melhor forma possível, trazendo as palavras, os ensinamentos das esferas mais inspiradas, que possamos estar de corações abertos, de portas e janelas abertas, para recebermos essa caravana que vai sanitizar os nossos lares, reenergizá-los e reharmonizá-los. Obrigado pela semana que recebemos desde o último culto. Obrigado pelo envolvimento, pelo amparo e pela condução. E queremos então pedir a permissão para dar por iniciado o culto desta noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos, então, dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, que é o que nós estamos estudando no momento, e no capítulo 9, os versículos de 37 a 43, que o pastorino intitulou A Cura do Epilético, mas que é muito elucidativo essa passagem, porque eu gosto quando a passagem ela é costurada com outras passagens, entende? Compondo um ensinamento maior, que é o caso de hoje. Principalmente porque também há continuidade, né, da história. Por exemplo, no culto passado foi a transfiguração do Cristo, que ele sobe o monte, aí até chamamos atenção para que essa subida às vezes não é uma elevação um acidente geográfico, uma elevação do piso do lugar onde eles estão. Às vezes a elevação é a questão de elevar-se vibracionalmente. No caso, parece que são as duas coisas, né? Ele realmente sobe um aclive, não é uma montanha, mas assim, leva um tempo para subir, um tempo para descer, porque na volta eles vêm conversando, e ele já se retirou com esses 3 apóstolos, ele levou os 3 apóstolos, né? Mais chegados, que eram Pedro, o João e o irmão do João, o Tiago Maior. E aí teve a transfiguração e aí eles desceram.
vieram descendo, até o Cristo recomendou que não contasse nada daquilo que tinha acontecido ali, né? Porque apareceu Moisés, apareceu Elias, e teve a transfiguração, com muitos efeitos físicos, nuvens chegando, nuvens subindo. E aí ele pede para que os três, não contassem nada até que o Cristo fosse embora, né? Fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. Então, só a partir do terceiro dia. Aí ele vem descendo a montanha com esses apóstolos aí, né? O Pedro, o João, evangelista, e o irmão dele, que é o Tiago Maior. E aconteceu no dia seguinte que, tendo eles descido da montanha, grande multidão foi encontrá-lo. E do meio da multidão, um homem gritou: Mestre, suplico-te que olhes o meu filho, porque é o único que tenho. E um espírito o toma, e ele repentinamente grita e convulsiona-o, e fala espumar, e dificilmente se afasta, jogando-o por terra. Supliquei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondendo, disse Jesus: ó geração sem fé e pervertida, até quando estarei convosco e vos tolerarei? Acho que o Cristo não estava num bom dia, né? Traz aqui teu filho. Quando se aproximava, o espírito desencarnado derrubou-o e convulsionou-o. Mas Jesus repreendeu ao espírito atrasado, curou o menino e entregou ao pai. E maravilharam-se todos da grandeza de Deus. Bonito, né? Agora, os três sinóticos relataram, tá? E o que detalhou mais foi Marcos. E o relato de Mateus é bem próximo a esse, né? Mas o importante, assim, eles foram no final do dia subir a montanha. Parece que esse momento lá de Jesus foi durante a noite e madrugada. Eles já descem ao amanhecer, entendeu? E aí, quando eles estão descendo, a celeuma está instalada, né? Então, repara que ficaram os 9 apóstolos lá, né? Os 9 que não tinham subido com o Cristo. E os 9 não conseguiram tirar o espírito. Eles falam espírito, tem uns que falam espírito mudo, que é o caso do Marcos. Aqui fala que é um espírito, uma geração, o espírito aqui em Lucas, o espírito desencarnado jogou. Quer ver, mestre, o pico, um espírito o toma e ele repentinamente grita. É interessante que o Lucas, ele não põe adjetivos no espírito. É um espírito comum, né? Que encosta lá no garoto. Aqui no Lucas não aparece. Mas aqui já no Marcos, ele fala, Jesus conversa com o Pai. E esse espírito está aí atrás desse garoto, não é de agora, não.
Então, ó, e chegando para os discípulos, e chegando para os discípulos que estavam lá, que ficaram no pé da elevação, não é montanha propriamente dita, é uma elevação do terreno, do monte, do monte. Viu grande multidão ao redor deles. Deles quem? Os apóstolos que ficaram. E escribas discutindo com eles. Aí você já vê que os escribas são lá da sinagoga. O que eles estão fazendo lá, né? É aquele negócio. Esses escribas, os fariseus, os saduceus, eles ficavam lá andando atrás de Jesus na periferia para ver o que Jesus estava fazendo. Não era, é para ver se Jesus faz os sinais, se ele realmente é o Filho de Deus prometido, que vinha sendo prometido ao longo lá do Velho Testamento. Não é nada disso, não. Eles estão ali só para pegar as falhas de Jesus, para ver se Jesus incorre em algum crime, vamos botar assim, né, que eles consideravam, para poder depois julgar, imputar, né, um crime a Jesus. E aí os escribas já estão lá discutindo com eles, os apóstolos, né? Aí você veja só, imediatamente toda a multidão, vendo-o, surpreendeu-se e, acorrendo, saudava-o, saudava o Cristo, né? Que já sabiam que o Cristo ia resolver. E lhes perguntou, o Cristo perguntou para eles, que estás discutindo com eles, com os escribas? Aí, antes que eles respondessem, respondendo-lhe um dentre a multidão, disse, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Você vê que aqui já bota. E este, onde quer que o apanhe, convulsiona-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não tiveram força. O pai já dá uma alfinetada nos discípulos, né? Eu roguei a teus discípulos, que no caso eram os apóstolos, né? Porque quando fala discípulos, tinha mais discípulos do que só os apóstolos, né? Então, pessoas que seguiam, né, o Cristo. E eles não tiveram força. Vamos ver aqui. Isso é em Marcos, tá? Supliquei a teus... Agora em Lucas. Supliquei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Lucas ainda deu uma contemporizada, né? Eu o trouxe a teus discípulos, agora é em Mateus, e eles não puderam curá-lo. Então, o que é mais incisivo é o Marcos mesmo, né? E eles não tiveram força. Respondendo, disse-lhes. Aí Jesus dá um puxão de orelha nos discípulos, que no caso são os apóstolos, né? Ó geração sem fé! Então ele já abordou qual foi o problema. Porque depois os apóstolos, quando todo mundo foi embora não, até nesse caso parece que o Cristo é que se retira para dar uma descansada, comer alguma coisa, porque ele está descendo a montanha, que passaram a noite lá na transfiguração. E ele e os três apóstolos, né? O Pedro, o João e o Tiago. E aí ele está falando, ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Você tem que aprender a ter fé, né? Até quando vos tolerarei? Trazei o garoto. E eles lhe o trouxeram. E vendo Jesus, né? Vendo, logo o espírito o convulsionou e, caindo no chão, contorcia-se espumando. Perguntou ao pai dele, Jesus perguntou, há quanto tempo acontece isso? Respondeu ele, desde a infância. Então, não é uma
não é aquele que a gente chama vulgarmente, né, de ter um encosto, né? Nem era uma coisa específica, né? Ou você foi na rua, num lugar esquisito, e aí o espírito se encostou lá em você, ou às vezes também pode ser um parente que tinha muita afinidade com você, até nem está querendo fazer mal, ou um parente desencarnado, e ele te vê como fonte de referência e fica ali perto de você, mas acaba atrapalhando, né? E aí, isso daí, ele acaba indo com as suas orações, frequentando os cultos, esse encosto ele vai ser encaminhado. Mas aqui o que tudo indica, que é um espírito que está ali, de vez em quando pega o garoto e joga no chão, para você ter uma ideia, né? O espírito está atrás do garoto mesmo, né? Então, assim, desde quando ele tem isso? Desde a infância. Né? Contorcia, e olha só as manifestações. E caindo, o espírito o convulsionou, e caindo no chão, contorcia-se espumando. E Jesus perguntou, e o pai falou desde a infância. O garoto já devia estar com uns 8 anos. E muitas vezes o lançou, ora no fogo, ora na água, para destruí-lo. O pai falando para Jesus a respeito do garoto. E muitas vezes o lançou, o garoto, ora no fogo, ora na água, para destruí-lo, querendo matar. Então isso aí era um obsessor mesmo, né? O garoto aprontou aí com esse espírito e o espírito está atrás dele. Aí, meu filho, só Jesus mesmo, né? Era realmente mais difícil para os apóstolos, né? Porque é uma coisa específica, né? Há quanto tempo? Aí, muitas vezes, lançou para ir para destruí-lo, mas se podes alguma coisa, para Jesus isso, Pai. Os nove apóstolos não resolveram, né? Aí o pai já está meio assim, meio que conformado. Né, Jesus? Se podes alguma coisa, compadece-te de nós e nos ajuda. Ajuda-nos. Aí Jesus ouviu aquilo e falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Assim, não tem essa. Né? O que faltou aos apóstolos foi a fé em que eles realmente resolveriam o problema. E olha que eles já foram mandados em dupla e eles já fizeram isso. Eles já pregaram ali nas redondezas, eles já expulsaram espíritos, já fizeram o coxo andar, deixa eu ver aqui, já fizeram o surdo ouvir, o cego ver, mas aí o Jesus colocou para o Pai, né? Se podes, tudo é possível ao que crê. Aí olha a resposta do pai. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Segurança. E em seguida, ajuda-me na minha incredulidade. Repara, creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Parece o final do relato de Lucas, que ele fala assim, Jesus repreendeu o espírito atrasado, curou o menino e entregou-o ao pai. E maravilharam-se todos da grandeza de Deus. Aí assim, é isso aí, maravilharam-se todos até a página 2. Né? Daqui a 2 horas, já não estão tão maravilhados, já não sabem.
Tirou, curou, né? Tá. Mas eu acho que o menino não estava muito possuído, não, né? Aí você vê o que aconteceu quando essas coisas aconteciam, resolvia o problema do menino e do pai. Mas tinha um impacto, era uma forma de fazer sinais que não estavam escritos para a comunidade. Então ele fala lá, então o pai, imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Aí você, pronto, está tudo resolvido. Ajuda a minha incredulidade. Então estava com essa crença toda. E vendo Jesus que uma multidão afluía, porque devia estar bem afluída mesmo, pelo seguinte, quando Jesus desce, já está essa querela lá. Já tem até os anciãos lá batendo boca com os apóstolos. Deviam estar falando, viu, vocês não têm poder nenhum, o Messias de vocês é fraco, né? Não está com nada. Estavam lá batendo boca. Aí ele vai e fala, e vendo Jesus que uma multidão afluía, já estava lá, vendo, vai, o garoto saiu, aí o garoto ainda caiu e espumou, piorou o negócio, né? Chamou mais gente. Porque quando Jesus se aproximou, claro, o espírito sentiu lá a psicosfera, né? Esse espírito aí era mais atrasado, ele não, porque os outros que eram obsessores convictos ainda saudam Jesus. Oh, Jesus, oh, Cristo, Filho do Altíssimo, né? É um obsessor que tem tem conquistas, né? E sabe com quem está falando. Esse aqui não, esse aqui só fez a manifestação, vou aproveitar. Aí Jesus viu que a multidão estava em volta, repreendeu o espírito, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. Entendeu? Gritando e convulsionando muito, saiu. Então repara, realmente é um exorcismo mais difícil, né? Mas, segundo Jesus, né? Se podes, tudo é possível ao que tem fé, ao que crê. Entendeu? E os apóstolos vão perguntar depois para Jesus e ele vai falar, Senhor, o que faltou? Aí ele vira para os apóstolos e fala, fé. Como, né? Como quando está o barco lá para naufragar, que Jesus está dormindo e os apóstolos estão desesperados. Quando Jesus vem andando sobre as águas, e aí quando eles já identificaram que é Jesus, Pedro quer também andar sobre as águas, aí o Jesus diz, vem, ele chega a dar uns passos, aí depois ele, nossa, mas eu posso andar sobre as águas? Aí ele afunda. Que aí ele fala, por quê? Porque, como é que é? Porque dê a fé, porque não tens fé, né? E aqui, repara bem, o espírito, porque eu achei até que era erro de tradução, quando eles falam o espírito mudo, que eles também usam ainda na Bíblia, nos evangelhos, o espírito imundo, que é o que se falava na época, né? Que é o espírito convencional. Mas não, é espírito mudo, porque inclusive agora o Jesus fala espírito mudo e surdo. O espírito tomava o garoto, aí ele não falava, entendeu? Ele não fazia essas coisas que eu falei. Jesus, Filho do Altíssimo. E aqui, aí ele fala, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais nele entre. Repara, saia dele. Então, geralmente, esse exorcismo, saia dele. Encaminha o espírito.
e nunca mais nele entres. Então, realmente era um desses obsessores que ficam ali atrás do obsidiado, gritando e convulsionando muito, saiu. E o menino ficou morto, como morto. De modo que a maior parte do povo dizia, morreu. O povo em volta. Você vê que já tinha essa gente lá, né? Naquela época. Mas Jesus, tomando-o pela mão, despertou-o e ele levantou-se. Agora, o que é mais fantástico é que tem uma outra passagem. Aqui, por exemplo, Lucas capítulo 9. E Marcos também é capítulo 9. Mas em Marcos, antes de chegar, aliás, um pouco depois, você vê, depois que passou isso, eu acho fantástico, gente. Olha só. O próprio capítulo 9 de Marcos, depois que já ocorreu isso, Jesus vai falar sobre que para entrar no reino dos céus tem que ser uma criança. Aí, olha o João, hein? O João que é evoluído. Aí eles estão lá conversando e João fala. E João lhes respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Depois do ocorrido. Você vê como é que o homem ele é muito pouco reflexivo, né? Eles não conseguiram em número de 9. Tudo bem que o João não estava no número de 9, porque ele estava lá em cima da montanha com Jesus. Né? Era João, Pedro e o Tiago. Mas, aí continua o capítulo 9 de Marcos, né? Aí lá no versículo 38, João faz isso, né? Ele faz uma denúncia, né? O cara estava... Aí assim, pensa bem, gente. Os 9 não conseguiram. O cara estava lá em nome de Jesus, né? Vimos um que em teu nome expulsava demônios. Então não é dizer que era fake. O qual não nos segue. A gente não, mas ele não nos segue, não. A gente não vê ele aqui nos ensinamentos. Ou seja, ele era o que praticava, né? Ouvia, não nos segue, mas tinha noção, já tinha ouvido e praticava, né? E aí Jesus fala, Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então esse daí, ó, esse aí tá com a gente. Ele tá fazendo milagre em meu nome e tá conseguindo, né? Quase que falou, né? Ó, os 9 não conseguiram. O cara sozinho tá fazendo, como é que é isso? E isso acontece depois, quer dizer, nem fez uma reflexão, né? Pô, o cara tá lá conseguindo é porque ele tá sintonizado, alinhado com Cristo, ele nem tá aqui. Então, assim, como é difícil você tirar os costumes das pessoas. Então você vê, mesmo os apóstolos que estão ali seguindo Jesus, eles ficavam apegados a coisas externas, a estar ali ouvindo Jesus pregar, estar seguindo Jesus fisicamente com o pezinho, mas e a mente? Será que o cara, o moço que eles nem viam lá, conhecia a palavra e sabia como é que fazia? Ele podia não estar sempre, mas o moço conseguia. Porque se o moço não conseguisse, aí pronto, ninguém nem ia ficar atrás dele. Todo mundo fala, esse daí, que é o que estavam fazendo com os 9 apóstolos. Né? Quer ver? 38 anos. Porque quem não é contra nós é por nós. Jesus ainda em cima desse moço que expulsava demônios em teu nome. Vimos um que expulsava demônios em teu nome, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos. Por que não nos segue?
não nos segue exteriormente. Ele estava mais sintonizado e mais conectado do que os outros 9 apóstolos que estavam lá tentando tirar o menino o espírito do menino. Então eu gosto muito desses ensinamentos que você vê, passa um tempo, Jesus conversa, não é imediatamente não, para você ter uma ideia. O Marcos, ele está contando a cura do epilético entre os versículos 14 e 27. E esse negócio que o João denuncia vai acontecer lá no versículo 38 do mesmo capítulo. Então, assim, não é imediato, é para as pessoas fazerem uma reflexão, né? Quem é que segue realmente? Nesse momento aí, quem é que estava seguindo? O que foi proibido ou os 9 apóstolos? Então é para a gente pensar, e agora nós vamos nos colocar de forma confortável para podermos, com a mente, receber o nosso passe fluídico terápico da Falange de São Francisco de Assis, ou dos nossos queridos, ou dos nossos queridos guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite,
aos nossos guias e protetores espirituais e espíritos que colaboram semanalmente com o culto do Evangelho da Noite. Que nós possamos ter sido visitados por essa caravana que removeu os possíveis miasmas de nosso lar e dos nossos templos, que são os nossos corpos, e que higienizou e sanitizou os nossos lares físicos e espirituais. Que a luz do Cristo possa ter banhado a todos nós, todos que vivem e transitam nos nossos lares. Que nós possamos enviar para toda essa humanidade encarnada e desencarnada a nossa contribuição de um quanto de luz. Que nós possamos enviar para toda essa espiritualidade ávida pela transição planetária, para que possam ser orientados a colaborar com a mesma. Que possamos enviar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, um organismo vivo. Que possamos também, Senhor, pedir por todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que possam todos ser instados, envolvidos, abraçados e protegidos nas suas missões, para que sejam bem-sucedidos. Que nós possamos também, Senhor, pedir o envolvimento de todos esses líderes materiais, essas pessoas que estão numa posição de mando, de grandes volumes de matéria, homens à frente de conglomerados multinacionais ou organismos políticos internacionais que abrangem várias etnias, os que estão na governança de cidades, estados e países, que todos possam ser envolvidos e protegidos na paz e no amor do Cristo, para que possam desempenhar bem as suas funções da melhor maneira possível. Envolve todas essas guerras e desavenças. Vamos fazer 30 segundos para colocarmos as nossas demandas. Que nós possamos, então, ter a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus que tenhamos todos uma excelente semana.